Eu sou o professor Joubert e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de ansiolíticos. Bem, os ansiolíticos, eles surgem aí por volta do século XIX, onde os medicamentos psiquiátricos ainda eram muito escassos. Nesse período, nós vamos ter uso aqui de várias substâncias, dentre as substâncias, o hidrato de cloral, que era muito utilizado com finalidade sedativa, e também os brometos, que eram utilizados com finalidade ansiolítica. Em 1862, foi sintetizada uma substância chamada o ácido barbitúrico, uma substância que deu origem a uma era onde se utilizou bastante substâncias chamadas barbitúricos. Essas substâncias eram substâncias muito utilizadas como sedativas no tratamento da ansiedade. No entanto, eram substâncias também muito perigosas, pois os barbitúricos eles podiam causar uma depressão bulbar, que poderia levar a problemas respiratórios e cardiovasculares, uma depressão tanto no aparelho respiratório como no aparelho cardiovascular. Bem, em 1956, surge uma substância que vem revolucionar a questão da segurança no tratamento da ansiedade. Foi o surgimento do clordiazepóxito, uma substância que faz parte de um grupo chamado de benzodiazepínicos. Depois, em 1963, surge o diazepam, que hoje é o protótipo do grupo dos benzodiazepínicos, sendo que esse diazepam e os benzodiazepínicos são utilizados para vários usos, além do problema da ansiedade. A gente pode citar aqui tratamento de crises convulsivas, são utilizados como relaxantes musculares, pré-anestésicos, são utilizados como ansiolíticos também, principalmente no tratamento de transtorno de ansiedade generalizada. E esses benzodiazepínicos, eles são os principais representantes quando se fala de ansiolíticos. Além dos benzodiazepínicos, nós vamos ter as apironas, onde o principal representante é a buspirona, que possui essa estrutura química aqui, e nós vamos ter outras substâncias com atividade ansiolítica, como, por exemplo, antidepressivos, anticonvulsivantes, os barbitúricos, como falamos, beta-bloqueadores e algumas substâncias fitoterápicas. Bem, esses benzodiazepínicos, na maioria das vezes, eles sofrem metabolização pelo citocromo P450, que é o CYP3A4/5, que é o que predomina, sendo que, na maioria das vezes, eles sofrem reações de oxidação e, em um segundo momento, uma conjugação com ácido glicurônico, que a gente chama também de reação de fase 2. Aqui na figura, ao lado, a gente observa o midazolam, que, embora não esteja sendo esquematizado, ele sofre, a princípio, uma reação de hidroxilação e, logo em seguida, é conjugado com ácido glicurônico, sendo inativado e sendo eliminado. O diazepam, ele também é metabolizado pelo citocromo P450, mas nós vamos ter aqui a produção de substâncias ativas, como o nordiazepam e o oxazepam, que são metabólitos ativos, que têm também uma meia-vida longa, o que vai proporcionar ao diazepam, que já tem uma meia-vida de 20 a 80 horas, uma meia-vida maior ainda. O clordiazepóxito, que também tem uma meia-vida longa, ele possui metabólitos ativos da mesma forma que outras substâncias benzodiazepínicas. O clorazepato, que possui meia-vida por volta de 65 horas, é uma substância que ela é um profármaco, ela não tem atividade, ela precisa ser metabolizada, produzindo essas substâncias que são as drogas ativas. Nós temos aqui o lorazepam e nós temos aqui o oxazepam, que não possui metabólitos ativos. Nós vamos ter aqui o flunitrazepam, que é uma medicação que tem mais ação sedativa, então ela não é tão utilizada como ansiolítico. E o midazolam também, que tem uma ação bastante sedativa. Ela é muito utilizada como pré-anestésica, principalmente em situações tanto cirúrgicas como em alguns tipos de procedimento diagnóstico. Bem, nós temos aqui o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos. Nós vimos em aulas anteriores que duas moléculas de GABA
se ligam entre as subunidades alfa e beta, abrindo os canais de cloreto, hiperpolarizando a membrana, diminuindo a sua estabilidade. Bem, aqui os benzodiazepínicos, eles vão agir também no receptor a nível de subunidade alfa e gama, tá? E esses benzodiazepínicos, eles vão aumentar a frequência de abertura desse canal de cloreto, potencializando aí o efeito inibitório. É importante salientar que essa subunidade alfa, ela possui variações que vão de alfa 1 a alfa 6, onde essa subunidade alfa 2 ela está mais correlacionada com o efeito ansiolítico, sendo que alguns camundongos, onde alguns experimentos foi removido essa subunidade alfa 2, esse efeito ansiolítico ele não existia, tá? Ou seja, o animal possuía mais ansiedade. Aqui nós vamos ter os principais efeitos colaterais, como sedação, alteração na marcha, ataxia, diminuição de reflexos, diminuição na cognição, na memória, principalmente memória anterógrada, memória bem recente. Isso até é importante em algumas situações traumáticas, cirurgias, onde não se quer lembrar realmente daquele momento. Nós vamos ter depressão respiratória e cardiovascular, que é bem discreta quando comparado aos barbitúricos, dependência, tolerância, síndrome de abstinência, por isso a importância da retirada gradual do desmame, e por conta disso, as drogas que têm meia-vida curta geralmente causam isso com mais frequência, e diminuição do estado de alerta, dentre outras reações, sendo que em caso de intoxicação é usado o flumazenil, que é um antagonista dessas substâncias para casos de intoxicação.